Bom, os objetivos desse estudo, quando começamos há 10 anos, envolvem duas coisas. Então, a primeira era montar um banco de dados genômicos de brasileiros, porque a população brasileira, já sabemos, é composta de uma mistura, uma miscigenação de várias populações do mundo, principalmente nativos americanos, africanos e europeus. O que é um banco de dados genômicos? Então, cada pessoa carrega uma lista de diferenças, de variantes em relação ao genoma de referência. E um banco de dados ele vai então compilar, reunir toda essa lista e a sua frequência relativa em cada população. A maior parte das pesquisas que estão sendo feitas e das descobertas de variantes genéticas que são feitas a partir da análise de sequenciamento de genoma completo, elas vêm de populações de uma única origem étnica. Então, geralmente vem de população europeia, né? E alguma coisa de população asiática. Então, a gente tem um déficit muito grande, a gente sabe muito pouco sobre variantes em população africana, nativa-americana e miscigenada, como é o caso da população brasileira. E se a gente for olhar um pouco sobre a história da população de São Paulo, a gente sabe que tem migrantes vindos de várias regiões da Europa, como o Mediterrâneo, como o leste da Europa, como o Cáucaso, o Balcãs. Então, com certeza, a gente está vendo variantes que estão capturando essas populações que estão pouco representadas nesses bancos de dados e que a gente tem representantes aqui na população de São Paulo, na população brasileira. Essa lista, então, de variantes presentes nos brasileiros, ela tem uma proporção muito grande que está totalmente ausente dos bancos internacionais. Então, elas parecem novas. Na verdade, elas não são novas. Elas são presentes nas populações parentais que deram origem ao Brasil, né? E isso demonstra que essas populações também estão ausentes desses bancos de dados. A gente logo de cara já conseguiu identificar mais de 2 milhões de variantes genéticas que não estão descritas em nenhum outro banco de dados, né? A segunda questão importante desse banco é uma ferramenta para entender a causalidade das doenças genéticas, né? O que causa, o que provoca essas doenças. E aí ter idosos, pessoas com mais de 60 anos, torna-se importante porque a gente já sabe que elas passaram da idade de manifestar, de ter essas doenças principais, doenças genéticas principais. Então, nesse sentido, o objetivo de controle é bastante atingido com esse banco. Bem, esse projeto, como já dito pelos meus colegas, né, é o maior projeto de sequenciamento de genomas de brasileiros até hoje. O que o meu grupo de pesquisa fez foi estudar uma parte muito importante do genoma, porém ainda negligenciada, que são os elementos móveis. Esses elementos, eles são sequências que se repetem no nosso genoma e se duplicam, no sentido de uma região ela é copiada e inserida numa outra região no genoma. E a consequência disso, né, ao longo ali de milhões de anos de evolução, é que eles vão se acumulando nos genomas, inclusive no genoma humano. E o que nós fizemos nesse projeto foi realizar o primeiro mapeamento, né, das variações desses elementos móveis na população brasileira. E o que nós encontramos, né, foi uma grande quantidade desses elementos móveis, e isso por si só é interessante em termos de conhecermos mais e melhor o genoma humano, mas também isso indica que esses elementos, esses trechos, podem ter uma função específica relacionada à nossa população brasileira. A análise do DNA desses idosos da cidade de São Paulo permitiu que a gente também estudasse uma série de genes que são importantíssimos para o sistema imunológico. São aqueles que controlam se o indivíduo consegue ou não combater um determinado micro-organismo, um determinado patógeno. Esses genes são chamados de genes HLA. São genes muito importantes porque são os genes mais variáveis que nós temos no genoma humano, e são aqueles que, inclusive, a gente tem que compatibilizar, a gente tem que verificar se eles são iguais, né, se a sequência de cada um desses genes é igual entre o doador e o receptor quando você vai fazer um transplante. Quando nós estudamos esses genes HLA,
nessa amostra de idosos de São Paulo, dezenas de novas sequências foram observadas. É importante encontrar essas novas sequências, por quê? Porque nós podemos agora incluir essas novas sequências, por exemplo, nos testes pré-transplante. É um banco de dados que também fará parte dos bancos de dados internacionais, de maneira que nós possamos hoje comparar amostras brasileiras com bancos de dados observados no Brasil e não somente bancos de dados europeus, como até então acontecia. O genoma referência, então, é como se fosse a figura do quebra-cabeças na caixa, e aí você tenta montar as pecinhas de acordo com aquela figura. Para um genoma de um brasileiro que tem essa miscigenação, muitos pedacinhos não eram encontrados, porque eles nunca tinham sido estudados antes. Então, um dos resultados interessantes foi encontrar os pedaços não alinhados com a referência e que podem ajudar a fazer uma referência brasileira. E isso é muito valioso para a comunidade científica e para a comunidade médica. Então, como conclusão, algo muito interessante é que brasileiros, de fato, são muito diversos. Isso a gente já tinha uma estimativa, mas agora a gente pode até quantificar, do ponto de vista genômico, essa história demográfica do brasileiro. E, além disso, a gente sabe que populações diversas, quando estudadas para doenças complexas, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, podem trazer novas perspectivas. Então, novas vias gênicas, novos alvos terapêuticos podem ser encontrados nessa população e, eventualmente, ajudar o mundo inteiro.